Todos acharam o texto? Diz assim: Jesus se aproximou deles e disse: toda a autoridade no céu e na terra me foi dada. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. Olha só, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O que mais? Ensinem esses novos discípulos a obedecerem todas as ordens que eu lhes dei. Lembre-se disto: estou sempre com vocês até o fim dos tempos. Amém? Esse pequeno texto aqui, composto de 3 versículos, é o que nós chamamos de a grande comissão, a ordem de Jesus, a ordenança de Jesus de irmos e fazer discípulos. É responsabilidade de todo cristão, não cristão nominal, apenas se identificando como cristão, mas alguém que teve uma experiência de conversão, alguém que conheceu Jesus nessa experiência de conversão, e agora ele precisa entender que é sua responsabilidade fazer discípulos. A gente tem a ideia de que a responsabilidade é do pastor, mas também é do pastor. Mas essa responsabilidade ela é de todo discípulo de Jesus, de todo aquele que conheceu Jesus como Salvador. O nome de Jesus em hebraico é Yeshua. Esse é o nome dele em hebraico, ou Yahushua, é uma dessas expressões. Talvez não soa tão familiar para você, porque chegou no português Jesus. E então a grande comissão é a ordem dada por Yeshua, por Jesus, a comunidade dos talmidins. O que é isso? Talmidins é discípulo no hebraico. Então a ordem de Jesus aos discípulos para ir e ensinar o evangelho a todos aqueles que você tiver acesso. A ordem é: façam mais discípulos, batizem os novos discípulos e ensine os discípulos a obedecerem a Jesus. Se você é um cristão, se você é um crente, se você é um discípulo de Jesus e você ainda não assumiu essa responsabilidade, está na hora da gente começar a fazer isso. Amém? Os slides vão sendo passados aqui à medida que eu vou falando. Nem tudo que eu vou falar está no slide, então fica aí atento para ir e voltar com os slides para todo mundo entender. A gente vai analisar nesse texto da grande comissão, vamos analisar ele e tirar para nós, os discípulos de Jesus, algumas lições. Estamos juntos? Amém. A primeira é: Jesus, no versículo 18, vamos ver o versículo 18 mais uma vez, diz assim: Jesus se aproximou deles e disse algo. O que Jesus disse? Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. A primeira coisa que a gente deve entender aqui, e esse é o ponto 1, Jesus tem toda a autoridade no céu e na terra. Nós não estamos seguindo um semideus, nós não estamos seguindo alguém que tem alguma autoridade, nós não estamos seguindo alguém que tem um pouquinho de poder e um pouquinho de autoridade, nós não estamos seguindo alguém que é incapaz de fazer algo por nós estamos seguindo alguém que ele mesmo disse: toda autoridade me foi dada no céu e na terra, portanto, vai. Amém? Amém. Jesus, ele sempre foi Deus. Aquela pergunta que muitas pessoas fazem: de onde Jesus veio? Quem é Jesus? Jesus e Deus, como que isso funciona? Espírito Santo, Pai, Jesus, o mistério da Trindade, um Deus em essência que é formado por 3 pessoas, o único Deus em essência, formado por 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Então em Filipenses, no capítulo 2, versículo 6, está escrito que Jesus sempre foi Deus. Eu quero ver, pastor, vai na sua Bíblia, lá em Filipenses, capítulo 2 e o versículo 6, acha na sua Bíblia, manuseie ela. Eu não coloquei os versículos aqui para você manusear a sua Bíblia. Vamos lá, juntos. Só você, de Mateus, vai a alguns livros, Marcos, Lucas, João, Atos,
Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, nessa ordem. Filipenses capítulo 2 e o versículo de número 6. Eu quero ler com você. Todos acharem. Estamos juntos? Embora sendo Deus, ponto. Paulo está dizendo, Jesus é Deus. Embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus fosse algo que devesse se apegar. Devemos entender que Jesus sempre foi Deus. O versículo 6 está nos dizendo que Ele é Deus. O versículo 7 vai dizer assim, e o versículo 8. Em vez disso, em vez de se apegar à sua posição, em vez de se apegar a quem Ele é, Ele se esvaziou e assumiu a posição de escravo e nasceu como ser humano. Quando veio em forma humana, humilhou-se ainda mais e foi obediente até a morte de cruz. Jesus se esvaziou e tornou-se um ser humano. Deve estar aqui. Jesus se esvaziou. Ele deixou o seu trono de glória, sendo Deus, sendo Filho de Deus, eternamente Filho de Deus. Não para que eu explique, porque na verdade é um grande mistério. Ele deixou essa posição. Ele se tornou um ser humano. Ele se esvaziou. E quando ele se tornou um ser humano, se tornar um ser humano para alguém que é Deus é muita humilhação. Ele ainda se humilhou a ponto de morrer pregado em uma cruz. Você consegue compreender isso? Isso faz sentido para você? No versículo 8 até o versículo 11, então, humilhou-se e foi obediente até a morte de cruz. Por isso Deus o elevou ao lugar de mais alta honra. E lhe deu um nome que está acima de todos os nomes, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre, nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua declare que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Você lembra do vídeo do início? Como que tudo aponta para Jesus? Jesus, ele é o alvo verdadeiro, ele deve ser o nosso alvo. E sabe que eu fico percebendo o que a nossa tradição, o que a nossa cultura fez com a gente, a nossa cultura religiosa e a nossa cultura no âmbito geral, nos ensinou a depender de coisas. Lembra do texto que eu li no início, de como era a adoração no Antigo Testamento? As pessoas dependiam de coisas, as pessoas elas precisavam de sacrifício, de animais. As pessoas precisavam levar um bezerro, sacrificar um bezerro para que os seus pecados fossem perdoados. O sangue de um inocente deveria ser derramado para que aquela pessoa recebesse perdão. E parece que esse ritual do Antigo Testamento, ele se repete em todas as religiões. E esse ritual, ele continua até hoje na vida de muitas pessoas. As pessoas precisam de amuleto, as pessoas precisam tocar, as pessoas precisam ver, as pessoas precisam seguir, as pessoas precisam de alguma coisa para materializar a sua fé, senão não é suficiente. As pessoas precisam seguir alguém que é muito diferente delas, alguém que está mais perto de Deus. Já perceberam isso? As pessoas seguem pessoas, as pessoas seguem gurus, as pessoas seguem líderes espirituais que estão desprovidos da orientação bíblica. As pessoas querem água benta, as pessoas querem a toalha ungida, as pessoas querem a rosa ungida. Ah, mas eu fui na igreja, o pastor não colocou a mão na minha cabeça. Ah, mas eu fui na igreja, o pastor não tocou em mim. Já viram isso? Sim ou não? As pessoas precisam ser tocadas. Eu estava ontem num determinado lugar, encontrei alguns amigos e alguns estavam bastante embriagados. E um chegou em mim assim, ele me viu, e aí, pastor, tudo bem? E aí,
cara, beleza, tudo tranquilo. Ele disse assim, pastor, me dá uma bênção. Eu falei, pá, cara, você está precisando dormir, você está precisando de uma bênção. Olha só como que é a mentalidade das pessoas, até embriagadas, elas querem que você toque nelas, elas querem que você delegue uma bênção, elas querem que você faça um milagre para elas, como se o pastor tivesse poder de fazer milagre. Já viram isso? Quando a gente fala que Jesus é suficiente, que seguir Jesus é suficiente, que a colocar a fé no sacrifício que Jesus fez naquela cruz é suficiente, as pessoas dizem, mas só isso? É só crer, eu não preciso fazer mais nada. Jesus fez tudo. Eu não preciso sofrer, ser perseguido, ainda que seguir a Jesus, também essas coisas vêm junto. Porque quando você decide seguir a Jesus de verdade, você pode ter certeza que o sistema do mundo, ele vai te perseguir de alguma forma. O sistema do mundo, ele não vai conseguir estar perto de você. Aqueles que não querem seguir ao Senhor, que não querem servir ao Senhor, muitas vezes vão estar incomodados de estarem perto de você. Então, essa perseguição sim vem junto. Se você decidiu fazer a vontade de Jesus, sim, a perseguição vem junto. Pode ter certeza disso. Mas tem pessoas que querem acrescentar alguma coisa à obra que Jesus fez na cruz. Como se a obra que ele fez na cruz não fosse suficiente para salvar pecadores como nós. Lembra do texto que eu li em Hebreus? Jesus, o seu sacrifício na cruz, o seu sangue derramado, levado até a presença de Deus, lá nos céus, no verdadeiro templo, nos garantiu redenção. Qual é a expressão? Redenção? Salvação? Redenção? Eterna. Salvação eterna. O sangue de Cristo vertido na cruz nos garantiu salvação eterna. Não é salvação até a morte, não é salvação para 10 anos, é salvação eterna. Ele não nos garantiu 10 anos no céu, ele não nos garantiu 100 anos no céu, ele nos garantiu a eternidade do lado dele, isso é para sempre. É para você dizer um amém assim que estrondar esse lugar. Se fosse uma igreja pentecostal, fala um negócio desse, explode os crentes. As batistas, né, Magiladanga e tal. Jesus garantiu a redenção eterna. Amém. Isso aí, bro. Redenção eterna, tá ligado? Amém. Você acabou de ganhar na Mega Sena 10 milhões, você saiu louco daqui para comprar um carro zero, para comprar uma casa, gritando desesperado. Fala para mim que tem 1 milhão na minha conta para tu ver. Você não sai ali correndo para conferir. Pega o celular aqui. Mas eu digo para você, Jesus naquela cruz nos garantiu salvação eterna. Salvação essa que nenhum dinheiro do mundo pode comprar. Quando você morrer, você estará na eternidade com Ele. Aleluia. Amém. Amém. Talvez agora que você está vivendo a Silva, isso não significa muita coisa para você. Mas quando você estiver na beira da morte, cruzar dessa vida para outra vida, você vai dar muito valor para isso. Amém? Amém. Você já visitou alguém no hospital nos últimos segundos de vida? Já viu a fé que nasce no coração das pessoas? Porque naquele momento não tem mais esperança, a gente sabe que vai morrer. Aí, aquilo que às vezes não tem muito significado para a gente agora, na ânsia da morte, a gente se abraça. Porque sabe que dinheiro nenhum, fama nenhuma e homem nenhum vai poder evitar a nossa morte. Então, se é verdade que ao fechar os meus olhos eu abrirei ele novamente na eternidade e verei Jesus, então eu vou me agarrar a isso. Amém? Amém? Jesus tem toda a autoridade nos céus e na terra. Ponto 2, no versículo 19. Versículo 19 ele vai dizer assim, volte lá em Mateus 28. Mateus 28 e 19, ele diz assim, portanto, entretanto, todavia, já que eu tenho toda a autoridade nos céus e na terra, vão,
Façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O segundo ponto da grande comissão é: façam discípulos em todos os lugares. Amém? Jesus disse: ide, façam discípulos. Não é uma sugestão de Jesus, é uma ordem. Ele diz: ide e façam discípulos. Ou no original, essa expressão está no gerúndio, indo. Façam discípulos. Eu desafiei a igreja domingo passado, na quinta-feira também, e não quero me esquecer disso. Faça uma lista de pessoas, de 5 famílias, e faça uma escala, uma agenda, e comece a convidar uma por uma para ir jantar na sua casa. Porque a melhor forma de falar de Jesus é indo. Conforme você está vivendo, você está no trabalho, você está passando o dia, você está em casa, está jantando, comendo uma carne assada, que alguém esteja com você. Leve alguém na sua casa, seja amigo dessa pessoa, mostre que você tem interesse pela vida dela. Não fala de Jesus, espera. Ganhe a amizade dessa pessoa, deixa ela perceber que há algo diferente em você. Faça uma lista de 5 famílias e comece a convidar para ir na sua casa, para jantar na sua casa. Depois que essa pessoa perceber que você está interessada nela, em ser amigo, em caminhar com ela, então comece a convidar ela para vir à igreja, ou comece um pequeno grupo na sua casa. Convide essa família para vocês fazerem um estudo bíblico, um período de oração na sua casa. Jesus, ele está dizendo: eu tenho todo o poder nos céus e na terra, portanto, façam discípulos. É obrigação de vocês fazer discípulos. A gente aprendeu a vir à igreja para receber a nossa bênção. Não é assim? Eu vou na igreja receber a minha bênção. Aí eu vou lá buscar a minha bênção. E eu quero ser abençoado. Eu vou na igreja porque o pastor ora e a oração dele é forte. Eu vou na igreja porque eu tenho certeza que entrar na igreja, na segunda-feira eu consigo pagar as minhas contas, vai aparecer dinheiro na minha conta. Eu vou na igreja porque eu sei que se eu for na igreja, o motor do meu carro não vai queimar, não vai pifar, não vai fundir. A gente aprendeu a ir à igreja para buscar a tal da benção. A gente aprendeu a ir na igreja para resolver os nossos problemas. Só que isso não tem nada a ver com o evangelho. Vir buscar a bênção não tem nada a ver com o evangelho. O evangelho é a boa notícia de salvação. Tem muitos lugares que dizem que estão falando de Jesus e pregando o evangelho. Você ouve isso em todos os lugares: televisão, YouTube, Facebook, em igrejas. E não que a gente é melhor do que qualquer outra pessoa, mas é nossa obrigação pregar o evangelho. As pessoas precisam vir à igreja para ouvir o evangelho. Eu quero ir à igreja para ouvir qual é o caminho para o céu. E o caminho para o céu é Jesus. Deus quer te abençoar, com certeza, mas a maior bênção é a salvação da tua alma. O maior milagre é a salvação da tua alma, pecador como eu, que não merecemos. Essa é a maior bênção. Essa não é bênção, essa é bênção. A salvação da tua alma. Você pode ter todos os seus problemas resolvidos. Se você morrer sem Jesus, você está perdido. E isso não tem nada a ver com religião. Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida. E as pessoas precisam ouvir isso. Só que se você chegar de cara, com os 2 pés no peito, querendo enfiar Jesus lá abaixo, o que vai acontecer? Vão fugir de você. Eles não querem, as pessoas não querem ouvir. O negócio está queimado, infelizmente. O diabo tem trabalhado de todas as formas para fazer com que as pessoas criem ranço de ouvir a palavra de Deus, de ouvir o evangelho, de ir à igreja. Há tantas coisas ruins que acontecem por aí. A própria ciência tem que colocar Deus de escanteio. Então, quando se fala em Deus, é como se você fosse alguém ignorante. É como se você fosse alguém sem cultura. Como se você fosse alguém indouto, iletrado.
a Deus, se essa pessoa acredita em Deus, com certeza ela não tem uma formação, é uma pessoa ignorante. É isso que o sistema passa, que somente os ignorantes acreditam em Deus. Mas isso é mentira. É uma das mentiras mais malignas de Satanás. Jesus é o caminho para todos. Aqueles que têm conhecimento e aqueles que não têm. Aqueles que são doutores e aqueles que não são. Aqueles que são mestres e aqueles que não são. Ter acesso ao Pai. Isso não é religião. A ordem de Jesus: façam discípulos em todos os lugares. Fazer discípulo é um estilo de vida. Deixa eu olhar comigo, eu estou sem olhar. Fazer discípulo é um estilo de vida. Fazer discípulo é algo que deve ser natural para cada um de nós. Quantas pessoas você falou de Jesus esse ano? Mas antes que você tenha se relacionado com ela primeiro. Quantas pessoas que você se relacionou de maneira intencional para falar de Jesus para ela? Quantas pessoas? Quantas pessoas você olhou e disse assim: eu vou me aproximar dessa pessoa, conheço ela há muito tempo, mas não temos amizade assim, para que eu possa falar de Jesus no momento certo? Quantas pessoas você colocou no papel e você orou para que o coração dessa pessoa fosse preparado para que ela pudesse ouvir o Evangelho? Se você está seguindo Jesus com a gente aqui nessa igreja e você não tem interesse em ganhar as pessoas para Jesus, eu digo para você, você está no lugar errado. Procure outra igreja. Porque essa igreja, ela está focada em Jesus. E todos que caminharem com a gente devem ter a mesma intenção. Eu quero fazer discípulos. Se esse não é o seu desejo, você está na igreja errada. Amém? Amém? Eu falei sobre as igrejas na Coreia do Norte domingo passado, quando elas crescem. Mas por que elas crescem? Porque elas são relacionais. Porque elas têm pequenos grupos em casa. Elas se reúnem em casa. É mais fácil a pessoa ir para a tua casa do que ir na igreja a primeira vez. Relacionamento, ser intencional. Jesus disse: toda autoridade me foi dada no céu e na terra, portanto vão e façam discípulos. Quantos discípulos você já fez? Às vezes a gente é tão ruim, mas tão ruim, que a gente não consegue discipular nem os nossos filhos. A gente perde até os nossos filhos para o mundo. Quanto mais ganhar os outros. Se eu consigo perder alguém que Deus me deu 0 bala, sem nenhum tipo de conhecimento ou informação para que eu ensinasse, desde a tenra infância, eu consigo perder, eu não vou ganhar ninguém mesmo, pode esquecer. Alguém que eu tenho a oportunidade de escrever-me como uma folha em branco, e eu consigo perder, eu preciso rever algumas coisas da minha vida. Como estão os da sua casa? Como estão os seus filhos? No que eles acreditam? No que eles acreditam? O que é que move o coração dos seus filhos? O que é que move o coração das minhas filhas? Isso é para mim e para você. Como é que está o discipulado pessoal que você faz em casa com os seus filhos? O que os seus filhos sabem sobre Jesus? O que as minhas filhas sabem sobre Jesus? O que as minhas filhas sabem sobre a palavra de Deus? Nós sabemos sobre tantas coisas e ensinamos os nossos filhos sobre tantas coisas, mas nossos filhos são praticamente analfabetos bíblicos. Eles não conhecem a palavra de Deus. Eles sabem xingar, falar palavrão, mandar passear, sabem fazer um monte de coisa ruim. Mas o que os nossos filhos sabem sobre Jesus? Pastor, você está bravo? Não. Eu acredito que eu estou cheio do Espírito Santo. Amém. Como é que está o discipulado na sua casa? O que a sua família sabe sobre Jesus? Jesus disse: eu tenho toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos. E o terceiro ponto, versículo 19. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Batizem os novos discípulos.
Tem pais aqui que já tiveram a alegria de batizar os seus filhos. Não quando nascem, porque eles não têm como crer, se arrepender dos pecados. Batismo é para quem creu em Jesus e se arrependeu dos seus pecados. Jesus foi batizado com que idade? Quanto? 30? 30. Ele deu um exemplo. Ele precisava ser batizado? Ele tinha pecado? Não. Por que ele deixou então? Por que ele pediu para João Batista? Me batiza! João Batista, não, eu que quero ser batizado pelo Senhor. Jesus disse, não, por agora não faça isso, para que se cumpra as Escrituras. Jesus deu um exemplo. Quando a pessoa crê em Jesus, ela deve ser batizada. Batizem os novos discípulos. Os novos discípulos devem ser batizados. Todo discípulo deve ser batizado. E se eu aceitei a Cristo e não quero ser batizado? Provavelmente você não aceitou ninguém. Provavelmente você achou interessante. Provavelmente você ponderou no seu coração mudar de religião, mas aí quebrou a cara porque nós não somos uma religião. Agora, se você de fato se converteu, você deve ter o desejo de ser batizado, porque Jesus assim o fez, nos dando o exemplo. Pastor, eu tenho certeza de que eu não alcançarei a minha salvação pelos meus méritos, eu sou um pecador, como diz em Romanos 3:23, todos pecaram, todos, não tem nenhum justo. E eu creio que Jesus na cruz conquistou para mim eterna redenção. Ele foi punido no meu lugar. Eu creio, eu quero ser batizado. Amém? Então vamos lá, você que ainda não é batizado e acredita que se converteu, o discipulado vai começar, esse primeiro discipulado é direto comigo. E vamos ter um batismo esse ano. E aí? Chegou a hora de expressar a sua fé publicamente em Jesus. Mas não é só o ser batizado, é assumir no batismo o compromisso de viver uma vida que agrada a Deus. Para isso, você vai ter que desagradar algumas pessoas. E você está pronto? Para renunciar a algumas coisas? Você está pronto? Eu vou me batizar porque é legal, todo mundo se batizando aí, cara, vamos lá, show de bola. Você está disposto a assumir o compromisso de viver uma vida de testemunho? Uma vida diferente? Porque aqueles que conheceram Jesus, desceram as águas do batismo, aqueles que se converteram, e não houve uma mudança de vida, não houve uma mudança de vontade, de intelecto, então não houve de fato uma mudança, uma conversão. Porque quando Jesus chega, ele muda. Amém? Amém. Quando Jesus chega, ele muda, ele transforma a pessoa. Se eu olhar para quem eu era 15 anos atrás e quem eu sou hoje, estou em um processo, mas não sou mais a mesma pessoa. Eu gosto da história do Agostinho, que é considerado um santo católico, Santo Agostinho. Se ele soubesse disso, ele ia ficar muito bravo. Ele era realmente um homem de Deus, mas aí fizeram dele santo, né? Ele não tem nada a ver com isso e não sabe disso também. Está no céu, quietinho com Jesus, mas amém. Depois que a gente morre, faz com a gente o que eles querem, né? Ou com o nome da gente, com a memória da gente. Ele deixou escrito que foi um grande teólogo, um dos maiores teólogos ali do quarto século. E ele era um homem muito profano ao extremo, um homem da alta sociedade, e ele ouviu sobre Jesus e se converteu. Esse homem mudou da água para o vinho. Depois de algum tempo, se tornou um homem piedoso, um homem de oração, um homem de testemunho, um homem de vida. E ele estava andando no centro da cidade, uma época, e alguém começou a gritar o nome dele: Agostinho! Agostinho! E ele olhou para trás e ele viu que era um dos seus antigos relacionamentos, dos vários que ele teve na vida promíscua que ele levou.
E ele abaixou a cabeça e continuou. Né? E aquela pessoa, Agostinho! Ô, Agostinho! E ele, Agostinho! Daqui a pouco ela não se contentou e, Agostinho, sou eu! Aquela! Ele se parou e olhou para trás e disse, mas eu não sou mais aquele. Eu sou uma nova criatura. E continuou a sua estrada. Você ainda é aquele? Você ainda é aquela? O Josias ainda é aquele? Ou de fato houve uma mudança? Quando Jesus chega, ele muda. Ele transforma. Não há como ser a mesma pessoa. Amém? Amém. 4 pontos. Jesus, versículo 20. Diz assim no versículo 20: ensine esses novos discípulos a obedecerem todas as ordens que eu dei para vocês. Ensine os novos discípulos a obedecerem os ensinamentos de Jesus. Agora, o processo continua. Isso é para a vida toda. Jesus, ele disse, eu tenho toda a autoridade nos céus e na terra, portanto, vão e façam discípulos, batizem os novos discípulos e continue ensinando. Tem gente que acha que já aprendeu tudo, mas ninguém aprendeu tudo. O discipulado não termina, o discipulado não acaba, o discipulado é para a vida toda. Amém? Amém. Nós nunca vamos cansar de aprender. E enquanto estivermos vivos, nunca vamos parar de mudar. Quanto mais eu coopero com Jesus, com o Espírito Santo que habita em mim, mais eu sou transformado. Se a transformação parou, se esse processo estagnou na minha vida, alguma coisa está errada. A salvação é um ato. Eu sou salvo quando eu creio em Jesus. Porém, a santificação é um processo que dura a vida toda. Eu preciso crescer na minha espiritualidade. Eu preciso crescer no meu conhecimento acerca de Jesus. Eu preciso crescer como um homem ou uma mulher de Deus. Eu preciso amadurecer. Eu preciso ser capaz de ser maduro o suficiente para lidar com os relacionamentos, os que são bons e os que são ruins. Eu preciso ser maduro o suficiente para lidar com as pessoas que me fizeram mal, que me feriram. Eu preciso ser maduro o suficiente para continuar a jornada. Eu preciso ser maduro o suficiente para continuar amadurecendo. Amém? A salvação é um ato, mas a santificação é um processo. Nós precisamos entender, partir do princípio que todos nós somos doentes. Como assim? Somos pecadores. A natureza pecaminosa está em nós. É como se fosse um vírus. Está em nós, mesmo salvos em Jesus, crendo em Jesus, a gente ainda erra. A gente ainda fica irado, fica nervoso. Por quê? Porque a nossa natureza é má. Eu estava conversando com alguém esses dias, acho que era no futebol, e puxaram o assunto comigo, né, sobre Jesus, sobre a igreja, e eu nunca chego nesse assunto de cara com uma pessoa pela primeira vez. Alguém disse para mim na academia, né? Antes disso, deixa eu ver se eu não vou perder o que eu estou falando aqui. Às vezes fala uma coisa e vem outra, né? A cabeça vai. Na academia, alguém chegou em mim e disse assim, eu cheguei na pessoa e disse, ei, como é que tá? Tudo bem? É mais ou menos. Beleza. Aí toda vez que eu chego nessa pessoa, ela tá mais ou menos, ela nunca tá bem. Aí tá, beleza, tranquilo, é isso aí, né? Tô ali treinando, erguendo meu peso. Aí essa pessoa chegou em mim e disse assim, por que você só fala de Jesus? Você é religioso. Aí eu falei, mas cara, aqui é confusão, não é possível. Eu tá com um peso desse na cabeça dele, quer ver? Brincadeira, não pensei isso não. Aí eu disse assim, não entendi. Eu vi você fica falando aí com o Júnior, né? Só de Jesus, que não sei o que e tal. O Júnior, nosso personal. Aí eu disse, cara, me erra, né? Eu não estou entendendo. Eu falei de Jesus com você? Aí ele, eu falei, o que eu falei para você? Eu te cumprimentei, perguntei como é que você estava. Acho que você está com problema comigo.
E gaguejou, eu falei, quando é que eu falei sobre Jesus? Sobre igreja, ou Bíblia, ou coisa parecida, sobre religião, como você está falando, me chamando de religioso. Eu falei, não, todas as vezes é você que fala comigo. Aí se você vem falar comigo, é sinal que você quer saber do assunto, aí eu te falo. Agora, se você não fala comigo, eu não falo com você, porque eu sei que você não gosta. Eu sei que você não quer saber, que você não crê, que você... Então eu não vou ficar me incomodando com alguém que não quer saber. Pois é, e tal. As pessoas têm esse entendimento, essa ideia. Aí eu volto, né, para outra história que eu estava contando, que aí veio essa, volto para essa lá. Essa é no futebol. Eu estou conversando com a pessoa, cheguei, né, para a gente jogar um futebolzinho ali no grupo. E todo mundo sabe que eu sou pastor, convido o pastor para atacar, eu sou goleiro, né, eu vou, ataco ali. No primeiro dia que nós jogamos futebol juntos, eu notei que tinha alguém ali naquele grupo que estava tirando um sarrinho. E o sarrinho era comigo, entendeu? Né? Pastor, da igreja, crente, tal. Aí tirou um sarrinho, não chegou muito perto de mim, né, e tal, beleza. Aí fiz umas defesas bem legal lá, né? O pastor sabe jogar bola, que legal, né? Aí na segunda semana, o cara já chegou em mim, e aí, pastor, como é que tá? Tudo bem? Começou a contar a história. Eu falei, mas o que aconteceu? Se eu chegasse nessa pessoa direto, ou naquele grupo ali, desse uma de santão, e falar de Jesus, eu fazer uma oração, eu não fui lá para fazer oração, eu fui lá para jogar bola. Algumas portas se abriram. Existe a maneira correta de você chegar na pessoa. Existe a forma correta de você chegar na pessoa. Você precisa ter esse tato, você precisa ganhar a pessoa para você, a pessoa precisa olhar para você e perceber que você é alguém acessível, que você é alguém parecido com eles, que você não é diferente, que você não é um anjo, que não tem asas, que você não está voando, que não é só você fazer assim, que você desaparece aqui, aparece lá. Não, você é igualzinho. A diferença é que você é uma nova criatura. Você nasceu de novo. Amém? Isso é verdade na sua vida? Isso tem sido verdade na minha vida? Eu não sei se era isso que eu ia falar, mas eu vou voltar para cá. Ensine os novos discípulos a obedecerem os ensinamentos de Jesus. O discipulado não termina, o discipulado é para a vida toda. Todos somos doentes por causa do pecado que habita em nós, e nós precisamos admitir as nossas falhas, as nossas dificuldades e permitir que o Espírito Santo trabalhe em nós. Estamos em um processo de restauração. Coloque uma placa na frente de você, assim, quando você estiver andando. Estou em obras. Estou em obras. Como assim? Jesus está trabalhando em mim. Jesus está me reformando. Jesus está me mudando. Estou em obras. Fazer discípulos. Ensinar os discípulos. As pessoas acham, essa é a ideia que a maior parte das pessoas tem. Eu aceitei Jesus hoje e hoje eu sou uma pessoa perfeita. Existe isso? Não. Que bom que fosse, né? Viesse um anjo do céu, e desse um comprimido, você tomava e de repente todos os problemas resolvidos. Você não tem mais nenhum tipo de mazela na sua carne, na sua alma, traumas, dificuldades, dores, sentimentos ruins, tudo resolvido. Mas não é assim. Nós continuamos aqui nessa terra. Precisamos viver a nossa vida da melhor maneira possível para glorificar o nosso Salvador. Amém? E último ponto, versículo 20 ainda, Jesus diz assim: ensine os novos discípulos a obedecerem todas as ordens que eu lhes dei e lembre-se disto. Essa frase é maravilhosa. Estou sempre com vocês até o fim dos tempos. Isso deve me dar esperança. Isso deve me dar o senso de estar acompanhado. Lembra aquela história das pegadas na areia? Quem conhece? As pegadas na areia. Eu não lembro direito como é que é a história, mas alguém estava falando com Deus, né? Que ele viu as pegadas na areia e havia uma época da vida dele que tinha as pegadas dele e as pegadas de mais alguém. Quando estava tudo bem e quando estava muito difícil, as lutas, as dificuldades, ele via as pegadas na areia, somente as dele. E ele perguntava para Deus assim: por que quando as coisas ficam difíceis, o Senhor me abandona? Como assim? Só as minhas pegadas aparecem na areia. Aí então Deus disse para ele: não, você não entendeu direito. Quando as coisas estão difíceis, eu te levo nos braços. As pegadas são minhas. Jesus
não nos deixa sozinhos. Ele prometeu: estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Jesus estará sempre com seus discípulos. Você é um discípulo de Jesus? Me ajuda? É claro. Se você for um discípulo de Jesus, jamais estará sozinho. No dia da morte, você vai poder vê-lo, que ele sempre esteve do seu lado. Amém? Você já parou para pensar no dia da sua morte? Quanto tempo falta? Quanto tempo falta para você morrer? Sabia que você já começou a morrer? Como assim, pastor? Quando você nasceu. Quando você nasceu, você começou a morrer. Porque essa é a única certeza que a gente tem nesse âmbito físico. Estamos caminhando para a morte. Não tem para onde correr. Se eu pudesse, eu não queria morrer. Eu acho que morrer é um negócio muito chato. Não é legal. Eu queria viver. Mas viver bem. Viver com saúde. Viver com qualidade. Mas eu sei que eu vou morrer. Eu vou fazer 36 anos. Quantas pessoas que já morreram com bem menos? Que partiram para a eternidade. Uns estão com Jesus, outros não. Uns chegam aos 80, 90, outros morrem no ventre. E a sua morte? Quando será? Esse é o Evangelho. O Evangelho nos traz esperança para o além do túmulo. Aonde está a sua esperança? No que você confia? Jesus, ele nos dá uma ordem, a grande comissão. Eu tenho toda a autoridade, ele disse, nos céus e na terra. Vão, façam discípulos. Terceiro, batizem os novos discípulos. Continue ensinando os novos discípulos a fazer o que vocês fizeram com eles. E eu estou com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Você imagine a alegria dos discípulos. Pedro, sabe como é que Pedro morreu? Quem lembra como é que Pedro morreu? Só uma mão se levantou. Duas. Crucificado de cabeça para baixo. Não está na Bíblia. A história diz isso, a tradição diz isso. Ele negou Jesus, lembra? Quantas vezes? 3 vezes. E o que ele havia jurado antes? Que todos poderiam negar ele, mas nunca, porém, Pedro. Senhor, todos podem negar o Senhor. Eu tenho certeza que jamais farei isso. Algumas horas depois, ele negava Jesus. 3 vezes. Uma. Você é um deles. Você fala igual a eles. Não conheço. Não sei quem é Jesus. Daqui a pouco alguém apareceu. Não, você. Não sei quem esse cara é. Daqui a pouco uma terceira pessoa diz: Não, eu vi você com ele. Ele começa a xingar. Fica bravo. Ele nega a terceira vez. Quando ele acaba de negar, o galo canta. O galo não é um galo, tá? Cocoricó. Então, era um sino que era chamado de galo. Um sino que se tocava no amanhecer. Porque Jesus foi preso na madrugada. Não tem nada a ver com galo. Ninguém tinha dotação de galo, tá? É isso aí mesmo. O galo cantou. Quando o galo cantou, ele se lembrou das palavras. Quando ele se lembrou das palavras de Jesus, Jesus estava saindo da casa de Anás e Caifás, que era o sumo sacerdote, que estavam ali julgando Jesus. Jesus saiu e olhou nos olhos de Pedro. E Pedro se lembrou que ele havia jurado que jamais negaria Jesus. Mas eu imagino o olhar de Jesus. Não era um olhar de julgamento, ele sabia que aquilo ia acontecer.
O tempo passou, Jesus foi crucificado, ressuscitou. Jesus se encontra com Pedro antes de subir aos céus. Durante 40 dias, ressurreto, Jesus apareceu a eles. E Jesus perguntou: Pedro, você me ama? Sim, Senhor, eu te amo. Jesus pergunta a segunda vez: você me ama? Pedro, eu te amo. Jesus pergunta a terceira vez: e aí, Pedro, me ama? Aí ele ficou triste, porque Jesus perguntou pela terceira vez. Tem uma outra aplicação no original, mas vamos ficar aqui no português. Ele negou Jesus 3 vezes. Ele disse que amava Jesus 3 vezes. E agora? Jesus foi aos céus e Pedro continuou pregando o evangelho junto com os discípulos, os apóstolos. Um dia ele foi preso. E disseram, muitos anos depois, disseram para ele: ou você nega Jesus, ou nós vamos matar você, crucificado. Porque os discípulos eram perseguidos, a igreja era perseguida, até hoje a igreja é perseguida. Aqui no Brasil não matam ainda, mas em muitos países aí, Oriente Médio, Coreia do Norte, eles matam cristãos. E Pedro disse: não posso, eu já neguei uma vez, e eu não vou fazer isso de novo. Então você vai morrer como morreu o seu mestre. E Pedro disse: jamais, eu não sou digno de morrer como morreu o meu mestre. Se quiser me crucificar, me crucifica de cabeça para baixo. Fizeram isso, e Pedro morreu crucificado de cabeça para baixo. Você imagina quando ele deu o último suspiro, seus olhos se fecharam e depois se abriram na eternidade. Já parou para pensar nisso? Ele viu, com certeza alguém estava esperando por ele, fazendo assim, ó. Pedro, ó, seja bem-vindo, porque você é bendito do meu Pai. No dia da sua morte, como você quer ser recebido? E por quem você quer ser recebido? Se você é um discípulo de Jesus, você nunca vai estar sozinho. Se você não é um discípulo de Jesus, você pode fazer isso hoje. Grupo de louvor, vou cantar mais uma canção. Fique em pé, por favor. As luzes. Pastor, me responde uma coisa: como que eu faço para saber se eu sou um discípulo de Jesus? Esse teste não falha. Olhe para mim, esse teste não falha. Você tem vontade de fazer outros discípulos? Sim ou não? Essa é a maior evidência, a maior prova de que você é um discípulo de Jesus. Ah, não, mas esse negócio é complicado, chato. Provavelmente você não é um discípulo de Jesus. O que eu faço? Aceite Ele no seu coração hoje. Entregue a sua vida a Ele. Curva a sua cabeça, feche seus olhos. Tem alguém nessa noite que quer se tornar um discípulo de Jesus? Ninguém vai olhar para você, estão todos orando. Só levante a sua mão e abaixe. Só isso que eu vou pedir para você. Deus abençoe. Está a segunda pessoa. Deus abençoe. Terceira pessoa. Continue orando. Nada de curioso não, continue orando. Terceira pessoa. Eu quero me tornar um discípulo de Jesus. Você não precisa provar nada para mim, é você e Ele. Deus te abençoe. Olhe,